estudos de Python aí. Bora vencer os nossos hands-on, né, que eu passei para vocês, do Notion e tal. Eu acho que teve 3 ou 4 hands-on e a gente vai passar por cada um deles aqui. Lembrando que isso é um grupo de estudos, tá? Pode ser que nem eu sei fazer o hands-on. Vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo, inclusive. Então eu vou estar estudando junto com vocês. Eu acho que é uma coisa muito legal isso de trocar ideia, ver como pesquisar, como resolver um problema, como programar, como pensar. Desde o início agora em programação, Linux e tal, mas como também em ataques, né? Quando a gente for, por exemplo, enumerar, hackear, atacar, a gente vai estar sempre pensando junto aqui no grupo, discutindo ideias, possibilidades. Então, sinta-se à vontade para usar o chat, para caso queira desbloquear o microfone, agregar, dar uma ideia de lógica. Pô, eu acho que podia ser assim. Eu acho que o código podia ser dessa forma. Eu fiz desse jeito. É realmente um grupo de estudos aí, tá? E esse agora é com foco nas atividades de Python. Feito isso, bora dar início então ao nosso estudo em grupo. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estamos com 25 alunos conectados, tá? Eu espero que você que não pôde estar presente hoje esteja no próximo grupo de estudos. É muito legal poder contar com vocês ao vivo aí. Então, bora compartilhar a tela e dar início. Como vocês podem ver, tá? A gente tem o Notion. Deixa eu pegar o template do Notion. A gente vai fazer hoje o grupo de estudos aqui do Python, né? Aqui, né, tem o grupo de estudos. E a gente teve 1, 2, 3, 4 hands-on aqui na parte de Python, né? 4 desafios práticos para você fazer, né? O primeiro desafio, cara, ele foi bem simples, tá? Acredito. Porém, bem de lógica, de entender um pouco mais de como programar, da linguagem e tal. Se eu abrir o desafio aqui, eu vou copiar o código aqui do Replit, peraí. Deixa eu abrir aqui o código do projeto. Beleza. Para poder editar, eu vou dar um fork, né? Então eu vou clicar aqui no projeto, ó. 3 pontinhos aqui. Aqui na minha conta é assim, tá? Mas na sua acho que é diferente. E vou dar um fork para duplicar o projeto, né? Para não ficar... como que fala? Para não ficar... Para não editar o arquivo principal de vocês. Beleza. Então, pô, declare uma variável chamada IP. Tá declarado. Eu deixei pronto para vocês verem um exemplo, né? Então aqui tá pronto, tipo string. Declare abaixo uma variável chamada porta e atribua a ela o valor 80, do tipo int. 80. Simples assim. Declare abaixo uma variável chamada alvo ativo e armazene o valor true, do tipo boolean. Alvo ativo igual a true. Simples assim. Atribua a variável portas principais uma lista com as portas 21, 22, 23, 24, todas do tipo int. Posso copiar aqui. Como que eu começo uma lista em Python? Conchetes, né? Posso colar direto mesmo, tá certinho. De boa, tem uma lista aí que está agregando os valores 21, 22, 23, 80, 3306, 443, 808. Show? Atribua a variável sizeNumber o tamanho da lista numbers criada no exercício anterior. Como que eu posso contar o tamanho de uma lista em Python? Eu deixei aqui a função len, que a gente usa tanto para contar lista como valores e tal, tanto que se eu botar aqui, por exemplo, como contar o tamanho de uma lista em Python, eu consigo ver, cara, como fazer isso, entendeu? É tranquilo. Você pode usar o Google para pesquisar aí quando estiver programando, né? Então, qual que é a ideia aqui, ó? Eu tenho uma lista, né? E tô dando um len na lista, olha só. Uma lista, dando um len na lista. Então, se eu copiar até esse comando aqui, para a gente utilizar aqui, olha só. Len, não é list 1, né? A lista tem um nome aqui que é portas principais. Então, ele vai printar na tela aqui o tamanho de portas principais. Até posso dar um print aqui, ó. Print quantas portas. Vou comentar todo o código abaixo aqui para
Para não quebrar, no caso, né? Pera aí. Deixa eu comentar tudo aqui embaixo. Tudo comentado, né? Se eu executar esse código, olha só, 7. Deu um print aqui do quantas portas. Legal. Agora, use o print para imprimir a soma das variáveis N1 e N2. Print N1 mais N2. Vai funcionar? Não. Por quê? Eu estou somando um inteiro e uma string, não de jeito nenhum, tá ligado? Então, o que eu posso fazer? Eu posso converter a string para int, como eu mostrei para vocês na aula. Se eu executar, beleza. Eu poderia converter aqui na operação, tá? Ou sobrescrever a variável também, dando um n2 é igual, no caso, a int, tá? Poderia ser também, porque o valor que vai valer é o último, né? Mas eu fiz direto aqui no print. De boa. Próximo. Na variável alvo, insira no dicionário as seguintes keys: IP, porta, OS ativo. Eu acho que todo mundo viu na aula de dicionários, né? Que eu expliquei qual que é a ideia por trás, né? E o principal erro que as pessoas cometeram aqui, tá? Que eu vi na conversa, tá lá no Discord. Esquecer, né? Das aspas nos valores e utilizar o igual. Quem sofreu com o igual, fala aí. Todo mundo, né? E vírgula. Muita gente esqueceu da vírgula também, tá? Porta. OS. Linux. Ativo. True. Aqui, na verdade, o Linux é uma string, né? Porque não existe Linux. O último precisa vírgula? Pode pôr, mas não precisa, tá? O último não precisa vírgula. Legal. Agora, por que tem a vírgula, tá, pessoal? Porque, pessoal, essa formatação aqui, eu tô fazendo ela com tab manualmente, tá? Mas é a mesma coisa que isso aqui, tá? Então tem que ter a vírgula justamente para separar os valores, né? Porque poderia ser assim a formatação de boa. Não precisa ser organizado como eu fiz ali em tab e tal. Pode ser em linha. Eu posso criar um dicionário em linha, tá ligado? Tipo assim. Então a vírgula serve justamente para separar os valores, tá? Fechado? Então, qual que é a ideia, né? Feito isso, né? Entendido isso, por que é legal até a gente desenhando aqui? Peraí, calma aí. Por que é legal trabalhar com isso, né? Porque se eu pegar aqui o interpretador de Python no meu terminal, eu vou criar um Python e vou falar, o alvo é igual a isso aqui, né? Se eu der um alvo, eu tenho os valores aqui. Então, eu posso pegar o alvo IP, posso acessar o alvo IP no caso, né? Então, aqui no terminal, eu posso pegar o Python, né? Tem um objeto criado e consigo acessar, por exemplo, as chaves desse objeto, IP, OS e tal. E cada vez que eu precisar, por exemplo, fazer um ataque no IP, na porta e tal, eu tenho as chaves e valores desse alvo. Então é muito legal trabalhar com dicionário, porque a gente pode ter, como eu falei, uma lista com vários dicionários, no caso, né? Com vários alvos ali, cada alvo com as suas características, com o seu sistema, com a sua porta, com o seu alvo e assim por diante, tá? Então, isso é uma coisa legal da gente ter para trabalhar, saber trabalhar no caso, né? Essa parte de organização de dados, ficou legal para você? Deu para entender? Então, eu posso pegar, por exemplo, cara, do meu alvo, eu quero pegar o IP dele, tá? Digamos. Cara, o meu terminal tá meio bugado aqui. O IP. Né? Eu posso consultar o IP daquele alvo e assim por diante. Legal. Com base na dict alvo, criada acima, imprima o valor do IP. Eu já fiz aqui. Alvo IP. É basicamente isso aqui, né? Vou estar printando o valor do IP. Com base na dict criada acima, imprima o valor daqui OS. Alvo OS. Simples assim. Com base na dict criada acima, adicione uma key chamada
OS version com valor de string 1.0. Pessoal, acho que essa parte está tranquila. Não preciso fazer tudo. Tá? Alguém tem alguma dúvida aqui? Eu vou para o exercício mais prático aqui. Pode avançar? Só na última? Pera aí. Qual que é a última? No print, imprima a lista de alvos em ordem reversa. Essa? Tá, então olha só. Eu tenho uma lista com valores 1, 2... Olha só, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui no Python, aqui, ó. Pera aí. Calma aí que eu vou criar aqui no Python. Ó. Eu vou criar aqui no... Vou entrar no Python e vou criar uma lista chamada de números é igual 1, 2, 3, 4, 5. Se eu printar números, né? Números. 1, 2, 3, 4, 5. Como que eu posso printar essa lista? Reversa, no caso 5, 4, 3, 2, 1. Como que eu posso inverter essa lista, tá? Posso vir aqui e, cara, pesquisar, tipo, Python reverter lista. Ó, inverter, desculpa, né? Inverter lista. Vamos ver se tem alguma função aqui, ó. Ó, reverse. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, inverter uma lista usando o operador Python. Tem formas de fazer isso, tá, pessoal? Você pode utilizar o reverse, ó, sequência, reverse. Vamos ver. Números, ponto, reverse. Se eu der um enter, como que está o valor de números agora? Ele foi revertido. Então eu conseguiria, né? Utilizando, ó, lista, método aqui, ó, reverse, ele vai reverter, inverter no caso, né? Reverter não, inverter aquela lista. Deu para entender a ideia? Então a gente conseguiria fazer assim. Show! Agora, vamos avançar então para o próximo aqui. Deixa eu pegar o Notion. Massa. Aqui. Qual que é o próximo desafio, tá? Pessoal, esse desafio aqui como que foi? Todo mundo conseguiu? Tava difícil? Tava fácil? Como que foi isso aqui de criar as funções? O objetivo aqui era você criar a função, tá? Foi difícil ou foi fácil? Querem fazer ele? Querem que eu dê uma ideia aqui? Eu vou fazer 3 funções aqui, tá? Olha só. Qual que é a ideia por trás desse desafio aqui, tá? Você tem que criar as funções que são utilizadas nesse código aqui para fazer as operações, né? Então, se você der um executar no programa, vai aparecer um monte de erro, olha só. Qual que é o primeiro erro que aparece? Não tem a função verifica na lista. Porque o código... Deixa eu mutar o pessoal, calma aí. Calma aí. Galera, se puder mutar o microfone aí todo mundo, que tá dando um barulho aqui. Tá. O código ele é lido de cima para baixo, né? Então, qual que é o primeiro erro que o interpretador encontrou? Ó, ele estava lendo o código, ele criou uma lista, né? Armazenou uma lista no ambiente e verifica a lista. Não existe essa função. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu identifiquei, cara, ele está tentando usar uma função que não existe. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e verificar. Vou criar a função. Ó, aqui em cima, né? Vou criar a função define verifica a lista. Certo? Agora, digamos que a função vai dar um print, não sei, print oi. Só fazer um teste. O que vai acontecer? Ó, agora é um outro tipo de erro. Qual que era o erro anterior? Era que não tinha a função definida. Agora que eu defini ela, eu estou dando um print dentro dela. Qual que é o erro? A função não está pegando nenhum argumento.
Só que o meu código está enviando, ó, ele está enviando o quê? Um IP e uma lista de alvos para verificar se aquele IP está naquela lista. Concorda comigo? Quando eu estou chamando a função, eu estou enviando um IP, ó, IP e a lista. Eu quero que ele verifique se aquele IP está naquela lista e me fale se está ou se não está. É o objetivo da função. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que receber a lista, vou chamar de a lista, posso chamar como eu quiser, tá? E ou o IP e a lista, por exemplo, o IP e a lista. Tá? Então, eu vou estar recebendo o IP, ó, que é o IP, né? E depois a lista. A lista. Agora, como que eu faço para consultar se existe um valor numa lista? Põe no chat aí. Eu já ensinei para vocês isso, tá? Como que eu consulto se... boa, Cauã. Eu posso pegar, por exemplo, valor em lista. Todo mundo tá ok com essa expressão aqui? Escreve no chat ok, só para saber. Tá todo mundo ok com essa expressão? E essa expressão ela vai retornar ou um true, certo? Ou um false. Correto? Beleza. O que eu posso fazer? O objetivo do verifica na lista é falar true or false. Tá na lista ou não tá. Você concorda comigo que o retorno da função ele é um true ou um false? Escreve um ok no chat também, por favor. Vamos pegar o pensamento. Beleza. O que eu posso fazer? Olha que parada louca. Return o IP em a lista. Tá pronta a minha função. E aí, deu para entender? Olha que simples a lógica. Poderia botar um if? Poderia, mas para quê? Se eu só botar uma consulta, tá fazendo o objetivo dele. Beleza. Então, eu estou utilizando... Poderia fazer diferente, poderia fazer consulta é igual o IP em a lista. Daí o meu retorno vai ser retorno consulta, né? Que a consulta vai armazenar o true or false. Mas precisa? Uma linha tá bom. Para que complicar? Deixa simples. Se eu executar, ó, existe o alvo 161? Sim. Não? Sim. Funcionou. As 3 consultas já. De boa. Agora tem outro problema. Eu não tenho a função adiciona alvo criada. Então o programa ele está lendo o código, chegou aqui, funcionou. Agora chegou aqui, ele não tem essa função criada, que é para adicionar um alvo na lista. Como que funciona essa função? Ele envia um IP e uma lista para adicionar esse IP naquela lista que ele mandar. Então vou copiar essa função, vou vir aqui em cima, vou dar um define. O que eu recebo? Também o IP e a lista, né? Então, o IP e a lista que eu vou adicionar. E o que eu faço? Como que eu adiciono um valor numa lista? Não, primeira pergunta. Essa função, ela tem algum retorno? Sim ou não? Ela tem algum retorno? Precisa retornar alguma coisa? Não. Ela executa uma operação somente. Eu já ia falar a resposta. E como que eu adiciono um valor ao final de uma lista? Append. Lembra do comando? Olha só. Eu tenho uma lista.append ABC. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando o ABC ao final da lista que eu passei por append, certo? Todo mundo ok com isso? Beleza. Então, como que eu posso fazer essa programação aqui? A lista append o IP. Pronto. Está pronta a minha função, minha operação. Precisava de algo a mais? Poderia criar uma variável para salvar o IP, criar uma variável para salvar a lista,
e somar? Poderia, é a lógica. Mas uma linha resolve. Olha como que é simples quando a gente pensa numa lógica. Legal. Agora, se eu executar, está funcionando. Porém, o remove alvo não está funcionando. O que é o remove alvo? Eu passo um IP e passo uma lista. Ele tem que remover aquele valor da lista. Certo? Como que eu faço isso? Vou copiar aqui, vou vir aqui em cima, vou dar um define, remove alvo, que ele vai receber o IP e a lista. Como que eu removo de uma lista? A lista e vou remover, no caso, né, o nosso valor, o IP. Pronto. Então, consultando, adicionando, removendo. Tá funcionando? Tá. Porém, tem um erro. Não tem a função... Olha, ele até fez a consulta aqui, ó. Olha só. Ele verificou, ó. Quer ver, ó? Ó, remove. Verifica se realmente foi removido da lista. Vou dar um print só para quebrar, tá? Só para quebrar a linha aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Ele realmente verificou, ó. Aí, ó. Ele verificou se foi removido. Existe o valor que ele removeu? Não existe. Porque ele usou uma função já criada, que era a função de consulta, que a gente utilizou anteriormente. Certo? Espera aí que eu fiz um bagulho muito louco. Como que volta? Voltou. Então aqui, ó. Ele tinha a função pronta já, né? Que era a função de consulta, ó. Verifica. Ó. Agora, eu não tenho a função pega alvo. Pega alvo. O que essa função faz? Ela passa uma posição e uma lista. E ela quer saber o alvo naquela posição da lista. Então eu vou copiá-la aqui. Vou vir aqui em cima, vou dar um define. Pega alvo, no caso, posição e a lista, que ele vai consultar. E como que eu consulto o valor de uma lista? Como que eu faço para acessar, por exemplo, eu tenho uma lista. Como que eu acesso uma posição dela? Lista, posição. Pode ser 1, pode ser 2, 3, né? Certo? Pode ser a posição 2, a posição 3. Ele vai pegar dessa forma, né? A posição da lista. Então, já que ele está pegando o alvo, ele quer retornar alguma coisa. Ele quer tirar o alvo da função. Ele está consultando, pegando, e eu tenho que retornar, né? Então, eu vou dar um retorno na lista, posição. Pronto. Se eu executar aqui agora, olha só. O alvo na posição é esse. O alvo na quinta posição é esse. Tá resolvido. Faz sentido? Olha que simples. Nenhuma função passou de 2 linhas. Legal. Próximo. Qual que é o próximo erro aqui? Soma listas não está definido. Vamos ver. Aqui. Tá. É uma função soma listas que ela recebe uma lista, outra lista e tem que somar as 2 listas. Como que eu somo 2 listas em Python? Como que eu somo 2 listas em Python? Alguém chegou a pesquisar no Google? É só botar um mais. É só botar um mais. Aqui, ó. Ele quer ver o tamanho, né, do total. Ó, pessoal, ele não quer
ele não quer juntar as listas aí, ele quer somar, tá? Então ele quer, como que vê? Eu posso retornar o len do lista 1 mais o len do lista 2. Então ele vai dar o len, né, na lista 1, vai ter um resultado, por exemplo, 7, e vai somar com o resultado do len da lista 2, digamos que é 10. Então vai somar, vai dar 17 e vai retornar o 17. Se eu executar, aí ó, o tamanho delas juntas é 22. De boa. Agora, próxima função, que é a função que vai juntar, ó. Aqui, ó. Ó, ela tem que juntar as duas listas, ó. Tem que criar uma lista todos os alvos. Ó, todos os alvos é igual a execução da função junta listas. Então essa lista tem que retornar a junção das duas. Se eu vim aqui e definir, né, lista 1 e lista 2 recebe duas listas e vai retornar lista 1 mais lista 2. Beleza. Tá funcionando. Ó. Eu vou dar um print aqui, ó. Vou dar um print todas as listas, todos os alvos, né? Vamos executar. Aí, ó. Juntou, né? As duas listas. Certo. Agora, o que eu posso fazer? A gente pode fazer o seguinte. Agora, ele quer contar na lista quantas vezes um valor aparece. Alguém sabe como faz para fazer a contagem? Alguém chegou a pesquisar no Google aí? O valor, né? O valor, por exemplo, a lista. Alguém chegou a fazer a contagem? Eu quero contar quantas vezes um valor, ó, quantas vezes esse valor aparece na lista, todos os alvos. É contar quantas vezes um valor na lista Python. Ah, count, ó. Tem uma lista, ó. E aqui, ó, lista.count e o valor 1. Então ele vai contar quantas vezes o 1 aparece na lista. Ó, o ponto count. É aqui, ó. Pelo método count. Para realizar a contagem de elementos que se repetem, utilizaremos o método count. Então, count e o valor que eu quero consultar. Como que eu posso fazer isso aqui então? Já que ele está enviando para o meu... Cadê meu código? Perdi. Aqui. Já que ele está enviando o valor e a lista, o que eu vou fazer? Eu vou dar um retorno na lista que ele enviou, quantas vezes o count, né, o valor aparece. Pronto. Na verdade, opa, estou definindo aqui, é um retorno. Retorno. Se eu executar, apareceu 3 vezes na lista. Se eu ver realmente se é 3 vezes, vamos ver, eu vou copiar esse valor aqui. Vou copiar e vamos ver se é 3 vezes que aparece mesmo. Ó, aqui tem 2 vezes e aqui tem uma, é 3 vezes. Então, prontinho. Retorna a lista, count o valor. E vencemos assim o desafio. E aí? O que vocês acharam? De boa? Tranquilo? Suave? Teve while, true. Suave.
Travei na última, mas entendeu agora, Arthur? Tá de boa? Agora entendi. Beleza. Massa, então, tá corrigido. Agora, qual que é o próximo passo, tá? O próximo desafio que a gente passou aqui, tá? Então aqui vencemos, ó. Até vou botar aqui, ó. Ó. Primeiro hands-on concluído. O segundo concluído. O terceiro, eu passei aqui uma máquina do try hacking para vocês, né? Alguém teve dificuldade nessa máquina? A princípio ela é bem simples, tá? É tipo aqui, ó. É mais trabalhar com algumas coisas, tal. A gente pode... Ensina o while que eu não ensinei, tá? Mas posso passar aqui rapidinho nele. Que eu não uso muito while. Eu uso mais o for. Eu gosto bastante de trabalhar com for. Ainda mais em Python, que é legal. Tem o import, que a gente aprendeu como ler um arquivo, tudo. Daqui a pouco eu vou pegar aqui. Mas antes eu quero vencer esse aqui, ó. Esse último nosso. Eu quero vencer esse aqui. Alguém chegou a fazer esse aqui? O level 1 ou level 2? Eu fiz. Alguém tentou fazer e não conseguiu? Não sei se alguém tentou fazer. O pessoal nem chegou nele, né? Tá no Notion aqui, ó. Tem tudo no Notion aqui, ó. Os desafios. Foi bem tranquilo com as aulas de Python. Tá. Vocês querem que eu faça o quê? Que eu passe no try hack me aqui agora? Ou que a gente vá pro desafio aqui? Final aqui. O que vocês preferem? Tem que escolher um aí. Ixi. Cada um fala uma coisa. Tá, eu vou explicar. Ó. O try hack me, ele vai voltar para ele volta para conceitos básicos, tipo criar uma variável, somar, definir uma função. E o último desafio, ele vai ter que pensar e escrever código. Essa é a diferença. Os dois. Tá, eu vou fazer o último desafio aqui e depois eu vou pro try, porque eu acho que vai ser melhor pro tempo que eu vou dedicar com vocês aqui. Vai ser melhor. Vai ajudar mais vocês, no caso, do que o try hack me ali. O try hack me é bem tranquilo. Tá, vamos lá então. Qual que é a ideia, tá? Do nosso último desafio. Olha só. Eu ensinei vocês no curso a utilizar o requests, a fazer requisição. E o que eu pedi para vocês fazer é criar um programa que fale se um site está ativo ou se está offline. Então, se você fizer uma requisição HTTP no site e tiver um 200, o site está ativo, correto? O nível 1 é isso. Cara, faz um programa que recebe um domínio e verifica se o site está online ou offline. Como que você podia fazer isso aqui? Você podia vir aqui, deixa que eu vou criar aqui, pessoal, eu vou criar aqui um novo projeto, peraí. Python, resolução, level 1, criar. Vou compartilhar com vocês o link para vocês poderem copiar em tempo real aí. Peraí. Aqui, ó, esse aqui é o link. Vou botar no chat. Tá, então, qual que é o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto é importar o que eu vou utilizar. Eu vou importar o request, certo? Tranquilo, né? Tem que instalar aqui, na verdade, requests. Requests. Vai instalar. Porque eu vou utilizar o requests para fazer requisições. Tá ok, né? Todo mundo entendeu
como importar, utilizar as ferramentas, tá de boa, né? Que é uma coisa importante, né? E tem várias ferramentas que você importa, pessoal. O Requests é uma delas só. Você pode até importar o Nmap aqui. E eu tem do Nmap também. Tá, então beleza, vou importar o Requests. Eu gostei do sys. Também, você pode vir aqui e importar, né, o sys, que é para trabalhar ali. Certo. Então, tá instalando aqui, acho que já instalou já. Beleza, tá instalado. O que eu posso fazer aqui agora, tá? Como que eu verifico, tá? Eu tenho o site, ele é igual, vamos botar aqui, Google terra.com.br. Na verdade tem que ter o HTTP, né, para começar a fazer a requisição certinho, né? Já vamos tratar, se o usuário não botar o HTTP, como tratar isso, tá? E você vai entender por que a vida de um programador é sofrida, tá? Você vai entender o porquê disso. Então, no Terra, cara, se eu vim aqui no Requests, como que eu faço uma requisição? Aqui. Tem em português a documentação, tá? Mas se eu vim aqui, ó, Quick Start, .get, ó, requisição igual request.get no site. Opa, tô passando o valor do site aqui para dentro, dando request e vou ver qual que é, né, o response. Aqui, ó. Não, status. Ó, status code. Se eu der um print no R, que é requisição, né? Valor status code, 200. O que eu posso fazer? Posso fazer assim. Se o R.statusCode for igual a 200, print site online. Se não, print site offline. Se eu executar, site online, se não, site offline. Simples assim. Agora, Bruno, pode ser que o técnicas de invasão não responda o 200. Vamos ver. Site offline. Por quê? Por que será? Porque pode ter um redirecionamento, pode ter uma, sei lá, pode ter várias coisas. Pode ter um firewall que está bloqueando o robô do Replit, ó, 403. 403 o que é? Não tem permissão. O que eu poderia fazer? Poderia fazer status on, porque o 403 o site está online, ele só não só tem acesso. Eu poderia criar uma lista com 200, 403, 404, porque o 404 também o site está online, só não tem o conteúdo. Digamos, 400, 302 redirecionamento, 301. Posso botar os status codes que eu considero como online e ver se status code in, status code on, se o valor aqui está na lista lá que eu considero valores ativos, vamos ver. O técnicas está online agora, porque o 403 ele está aqui. Pegou a ideia? Para não ficar restrito ao 200? Eu não quero considerar só o 200, eu quero considerar o 404, 403, outros tipos também, né? Então você pode, né, adaptar o seu programa dessa forma aqui. Tá, legal. Agora, se eu, por exemplo, se eu botar aqui um Instagram, instagram.com, vamos ver. Online, 200.
Legal. Agora, qual que é a ideia principal, né? A gente tem que permitir que o usuário informe o site. Como que eu posso pegar o valor do usuário que ele digitava quando executar o programa? Alguém lembra? Como que eu posso pegar da linha de comando, ó, argv. Tá, vou comentar esse código todo aqui embaixo, tá? E vou dar um print no sys. Ponto, vou copiar o teu código aqui, tá, usuário? Ó, argv1. Argv1. Que parada é essa aqui? Vamos ver aqui, vamos ver se vai funcionar isso aqui, tá? Tô só dando um print, ó. Vou executar. Aqui na minha shell, ó. Porque ele é um programa de linha de comando, né? Eu vou dar python main.py passando técnicasdeinvasão.com. Ó. Ele deu o argumento passado, né? Legal, então o argv ele pega argumento passado após o programa, como é as ferramentas hoje, né? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia descomentar esse código e eu vou falar que o nosso site não é o definido, ele é o que o usuário passar. Só que só para ter certeza que é uma string, tá? Eu vou botar um str aqui, ó, só para ter certeza que esse valor ele vai estar numa string no caso, tá? Então, vou executar. Vamos lá. Eita, deu um erro aqui. Ah, tá. Aqui. Python. Ixi. Tivemos um erro aqui. Qual foi o erro? Por que não funcionou meu programinha aqui? Pô, tá tudo certinho e tal. Por que não funcionou? Porque olha só, ele pegou o valor do técnicas, né? Só que o request não funcionou. E ele escreveu aqui, cara, URL inválida. Ó, URL inválida. Não tem o HTTP. Então, nosso usuário burro aqui não passou HTTP. Ele passou só o domínio. E o request não consegue montar a requisição sem o HTTP. O que eu posso fazer? E agora? Antes de qualquer coisa, eu vou verificar se tem o HTTP. Se HTTP, como que eu posso verificar em Python se existe um valor? Vocês lembram dos operadores HTTP in? Não é só numa lista, tá? Eu posso pegar também num valor de variável. Por exemplo, aqui, quer ver? Ó, terminal. Ó, eu vou criar uma variável chamada nome igual Bruno. E eu posso verificar se existe a letra R em nome. True. O valor R existe lá no Bruno, entendeu? Eu consigo fazer isso. Então, se o HTTP se tiver em site, certo? Se tem HTTP em site, ou então posso fazer diferente. Eu posso começar com uma negação. Se não tiver in site, not in site. Se não tiver HTTP no site, já vai printar na tela. Cara, tem que pôr HTTP. Agora, se tiver, certo? Else, se tiver, ele vai fazer isso aqui. Eu vou escopar no caso a operação para dentro do else, ó. Aí. Se eu executar aqui agora, técnicasdeinvasão.com, acho que não salvou na verdade, peraí, calma aí. Ah tá, não tá escopado. Eita, que eu fiz uma coisa errada aqui, peraí. Ah, calma aí.
If not... Calma aí, pessoal. Deixa eu só... Que Python tem que cuidar, porque a gente se quebra nos... Pera aí. Else... Tudo ok. Deixa eu só vou executar por partes para ver, tá? Pera aí. Vamos lá. Vou dar um Python main técnicas de invasão.com. Não tem HTTP. Pessoal, sabe qual que é o erro? Que meu request ele tá aqui em cima, tá vendo? Ó? O request ele tem que ser dado após eu verificar, né? Então, se eu executar Python técnicas de invasão.com, ó, tem que pôr HTTP. Então, ele nem foi pro request. Tem uma verificação direta, tá? Então, olha só, deixa eu executar. Vamos limpar o nosso código. Vamos comentar o nosso código aqui, ó. Ó, pega valor do usuário, certo? Isso aqui pode estar aqui em cima, ó, lista de status, ok, aqui em cima do código. Pega o valor do usuário, verifica se tem HTTP. Se tem, se tem, se não tem, fala que não tem. Se tem, faz o request. Beleza, faz o request. E daí, após fazer o request, o que ele faz? Ele faz isso aqui. Lê, vê se o status code é ok. Se não, fala que está offline. Vamos ver agora? Técnicas de invasão.com, vamos ver. Dá um clear aqui. Técnicas de invasão.com tem que pôr HTTP. Então eu vou vir aqui e vou pôr, né? Como o cara falou, HTTP // site online. Ou seja, estamos trabalhando agora com o HTTP. Porém, tem mais um problema aqui. E se o cara botar com HTTP, só que botar um domínio inválido, sem o ponto? Temos um erro também. Por quê? Um domínio tem que ter um ponto, né? Se não tiver ponto, tá errado. Então, o que eu posso fazer? Olha só. Primeira coisa, vou verificar se é um domínio. Se tem ponto. If ponto not in site, domínio vai aparecer para o cara, domínio inválido, certo? Agora, se tiver, ele vai verificar o HTTP depois. Ó, passou por aqui, beleza, então vou verificar se tem HTTP. Tem que pôr HTTP. Se não, faz isso. Vamos ver agora? Vai funcionar? Eita, que tem uma coisa errada aqui. Ah, tá, tem que escopar aqui. Tá, de boa. Vamos ver? Aqui. Domínio inválido. Agora, para corrigir, tá? A gente pode corrigir. Se não tem HTTP a gente quer botar, podemos testar.
Ó, então, se não tiver o ponto, domínio inválido. Se não tiver HTTP, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer site é igual site mais... a gente pode formatar, no caso, né? Alguém lembra da formatação de string? O site, no caso, o valor é http, dois pontos, barra, barra, e o valor de site. Então, eu estou subscrevendo o valor de site. Estou formatando, né, o valor do site aqui, ó, com HTTPS na frente. E não vou botar mensagem que o site está sem HTTP. Vou tirar. Só formatei. Pessoal, eu expliquei o F na aula lá. Tem uma aula de Python que eu expliquei sobre a formatação de string, tá? Então, deixa eu só mudar a lógica do programa aqui, ó. Ó, primeiro ele verifica se tem um ponto, né? Porque se não tiver um ponto, nenhum domínio é. Não tem nem como formatar, né? Não tem como a gente botar um ponto. Tá? Então, se não tem um ponto, domínio inválido. Se tem um ponto, né? Vou para um else aqui. Beleza, o cara botou o ponto. Eu vou verificar se tem HTTP. Se não tem HTTP, eu vou botar. Ó, agora o valor de site, ele tem um ponto e tá com HTTP. Legal. Agora, depois de fazer isso, eu não vou abrir outra condição. Eu vou fazer um request diretamente. E depois vou ter um outro if aqui. Deixa eu verificar, peraí, calma aí. Acho que agora vai. Ó, domínio inválido, né? Sem o ponto. Ó, sem o ponto, domínio inválido. Com o ponto, on. Mas se eu tirar o HTTP, enviar, dá on. Por quê? Ele adicionou o HTTP. Ou seja, a gente criou um programa que, primeira coisa, ele pegou o valor do usuário. Pegou o valor. Primeira coisa, ele verificou se tem um ponto no valor. Se não tem um ponto, não é um domínio. Então, domínio inválido. Ele não passou daqui. Beleza, ele tem um ponto. Então, ele entrou no else. Agora, verificou. Tem o HTTP? Se não tem, eu vou adicionar, porque tem um ponto. Então, ó, estou formatando HTTPS, dois pontos e o valor que ele passou. Depois de ter, caso tenha, olha só, caso tenha o ponto e tenha o HTTP, então o cara chegou aqui com o HTTP e com o ponto que está verificado, ele não vai entrar nesse if. Ele vai direto para o request, porque já tem o HTTP. Agora, se não tivesse, né, a gente poderia adicionar para ele. E faz o request, lê o status code e fala se está online, se está offline. Última verificação. Se o cara botar um site que tem, quer dizer, tá certinho, tem o ponto, mas não existe o site. Tipo, uma coisa assim. Temos um erro. Por quê? O request não consigo conectar nesse site. É um outro tipo de erro, olha só. É um erro de conexão. Então o site ele tem um ponto, tem o HTTP, só que é um site inexistente. Então, o que a gente pode fazer num cenário desse? É utilizar, né, o que eu te ensinei a utilizar lá na aula também, que é o try e o except, que é tentar, se não der. Então, olha só, eu vou tentar fazer uma requisição. Olha isso, espera aí. Eita, que deu um problema aqui. Se eu não conseguir,
print site inválido. Então eu escopei a execução do request, ele está dentro do try. No bloco de try, o que acontece? Ele vai tentar fazer isso que eu escrevi. Se der algum erro, o programa que eu estou usando aqui dentro, a execução, o valor, ele vai falar, mano, qual que é a exceção? A exceção é, bota isso na tela. Tipo, tenta fazer isso. Se não der, faz isso aqui. Então, qual que é o erro que pode dar aqui? Porque, mano, tem o HTTP, tem o ponto. É o site não existir, tá ligado? Tipo, é um domínio que não existe. Então, fala site inválido. Ou então, ó, deu algum erro, por exemplo, vou escrever aqui na mensagem, tipo, sei lá, site inválido ou deu algum erro doido. Se eu executar aqui agora, vamos ver. E eu executar lá vamos ver aqui, ó, Python main técnicasdeinvasão.com. Calma aí. Ah, tá. Bugou aqui o report, peraí. Ixi, deu problema aqui no report. Gente, às vezes acontece isso, tá? Às vezes buga aqui o negócio. Deixa eu reiniciar o navegador. Bora executar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, pessoal, deu para entender a ideia aqui por trás? Viu? Por que é bom vocês terem isso, tá? Para vocês verem lá no modo de aplicações web, nas falhas, o quão foda é o programador filtrar tudo, cara. Tá ligado? O programador tem que filtrar todas essas coisas, todas essas condições. Imagina, a vida do cara não é fácil, cara. Python, ó, técnicasdeinvasão.com online. Se eu mandar sem HTTPS com HTTP online. Se eu mandar um site sem o ponto, domínio inválido. Se eu mandar com o ponto mais um site que não existe, que ele não vai conectar, que ele vai dar um erro, site inválido ou deu algum erro doido. Ó que bacana que tá o nosso programa agora. Que massa, cara. Então, galera, é muito essa ideia por trás da programação, tá? É a gente pensar nas validações, nas condições. Eu não fiz nada de absurdo aqui, ó. Se tu vê o nosso programa, ele tem uma linha de execução de programa mesmo, que é esse aqui, ó, request e uma consulta. Mas olha o que ele teve que fazer, né? Sempre que trabalha com entrada do usuário é quando começa o problema, né? Então, até teve um caso, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, peraí. Vocês vão ver um programador aqui meio que desesperado, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Teve uma discussão num canal, acho que foi aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui, peraí. Aqui, ó. Olha só. Esse aqui é um canal de bug bounty do Debug Hunter, né? Um cara postou aqui, quer ver, ó? Se liga nisso. Aqui, ó. Um cara falou assim, ó. Olha só. Evitei um Open Redirect no meu código. O que ele fez no código dele? Se a URL começar com barra, bloqueia. Se tiver HTTP, bloqueia. Se tiver um ponto, bloqueia. Pessoal, Open Redirect eles vão aprender no modo de aplicações web, tá? Não sei se alguém já assistiu a aula, mas Open Redirect é você botar um valor lá no URL que redireciona. E daí o cara, ele bloqueou o barra, o HTTP e o ponto. Para quem é aluno do Técnicas de Invasão, já sabe qual que é o erro disso aqui, né? Alguém sabe qual que é o problema? Para quem já é aluno aí, que já fez a aula de Open Redirect na plataforma, lá no passo de web, tá? Alguém já fez? Porque olha só, ele está bloqueando o barra, o HTTP e o ponto. Olha o que eu falei para ele. Eu falei para ele assim, cara, dá uma olhadinha nessas payloads, que são formas de direcionar sem o barra, sem o HTTP, sem o ponto, tá ligado? Tipo, caracteres que a gente pode inserir que não tem nenhum ponto, ele vai tentar bypassar na URL, né? O valor. E a gente pode testar todas as possibilidades, né? Eu mandei pra ele, caralho, vou resolver, desculpa o palavrão, vou resolver fazendo um regex
só que tô sem tempo. Então, tipo, não é só, vou bloquear o ponto, tá ligado? E aí? E o hacker aqui que vai injetar várias possibilidades, né? Então, vocês vão aprender a fazer isso, tá? Na aula de web lá. Isso aqui é a parte de fuzzing que a gente fala, né? Que é tentar fazer um fuzzing. Vai passar lá uma implementação de segurança. Então, pessoal, basicamente, tá? Esse foi o level 1 aqui, tá? A gente... Opa, que eu quebrei aqui o código. Esse foi o nosso nível 1 aqui, tá? Eu vou deixar esse código com vocês aí no chat para vocês verem. E o que muda pro nível 2, tá? Que eu não vou fazer o nível 2, tá? Ele é muito com vocês aí. O que muda, tá? É que você teria que fazer esse mesmo processo aqui nos valores que o usuário passar. Digamos que ele passa 3 sites. Técnicasdeinvasão.com, google.com, terra.com.br, certo? Você vai pegar esse valor, vai transformar em uma lista. Então você vai pegar isso aqui e vai transformar em uma lista, tipo site 1, site 2, site 3. Então, tipo, sites. E para site insights, você vai executar esse mesmo processo aqui. Ó. Porque a gente já tem um processo de verificação. O único detalhe é que ele vai verificar para cada um dos sites na lista esse processo. Então, ó, para site insight, ele vai executar um de cada vez. Ele vai pegar esse valor, ver se tem um ponto, vai ver se tem isso, vai dar um print. Esse aqui depois, vai ver se tem um ponto, vai ver se tem isso, vai dar um print. Esse aqui depois, vai ver se tem um ponto. É um código pronto de verificação. O programa está pronto. Tem que só percorrer uma lista. Como que eu transformo os valores do usuário numa lista? Eu passei para vocês aqui, ó. Exemplo e dicas, ó. Lower, ó. O que é esse split aqui? Python split? Deixa eu ver. Se eu vim aqui, tá? E eu tenho, por exemplo, né? Eu tenho uma string, por exemplo. Texto. Eu tenho uma string com esse valor, esse aqui, esse aqui e esse aqui, com vírgula, né? Separado com vírgula. E eu der um texto ponto split. Opa, como que eu uso o split? Texto. É texto aí no caso. Texto. Como que eu faço para fazer isso aqui? Se eu der um print, se eu salvar aqui, ó, quebrado igual, não sei. Não faço ideia se tá certo, tá? Split. E verificar o quebrado. Ó, o quebrado agora é uma lista. Olha que legal. Então eu peguei o texto, eu peguei uma string e dei uma split. E ele separou já, ó. Onde tinha vírgula, ó. Ele fez uma lista. Agora, como que eu posso percorrer essa lista aqui? Eu vou trabalhando minha ideia, né? Minha lógica. Deu para entender? Não recomendo que você faça RGV tipo 1, 2, porque se o cara botar 500, você vai listar 500? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Você tem que transformar numa lista, tá? Poderia ser. Talvez o RGV do 1 até o final. Ó, o usuário deu uma dica legal ali, né? Então, pegar o RGV do 1 até o final. Então, bota aqui, ó, lista igual. Talvez ele vai montar uma lista aqui com todos os valores passados pelo usuário. Ou fazer do jeito que eu falei aqui, dar um split. Então é muito essa ideia, tá? Então vou deixar com vocês esse desafio, tá? Que eu acho que é uma coisa, tá pronto o programa, já tá pronta a lógica. Eu posso mandar a correção semana que vem para vocês, tá? Mas ou fazer uma live também corrigindo. Mas é só percorrer, transformar o que o usuário digitar numa lista e interagir com essa lista separadamente. E vocês podem se ajudar no Discord, tá? Vocês podem discutir no Discord como fazer isso. Cara, mas é simples.
Olha só, transforma numa lista. E se precisar tirar espaço, por exemplo, ó, aqui, ó. Se precisar tirar espaçamento, tá aqui, ó. Você pode utilizar o lower para deixar tudo minúsculo e o strip para tirar espaçamento, para tirar espaço dos lados, né? Utilizar o split, assim por diante. Beleza? Mas se vocês não conseguirem, na próxima aula eu ajudo vocês aí a dar um guia, no caso, né? Uma pensada ali. Mas, pessoal, passou um pouco de uma hora já. Pô, basicamente, tá? Esse foi o nosso módulo de Python. Eu vou voltar numa outra aula aqui para finalizar também no próximo encontro, no próximo grupo de estudos. Mas só para não ficar tão grande, né? Foi 1h30 já. Senão, quem vê a gravação vai... O objetivo era 45 minutos, né? Então, galera, qual que é a parada, né? Não tem mistério. Você pode pensar nas suas ferramentas, pensar em programação. O objetivo principal desse módulo de Python não era você virar um programador. É você entender o que é uma função, o que é uma variável, o que é um loop, principalmente o que é uma função e o que são argumentos, porque no módulo de aplicações web é o módulo todo explorando isso, explorando funções dos programadores, entrada de dados, validação. Essa atividade aqui do domínio inválido, válido, é para você entender o quão complexo é validar um valor de um usuário. Imagina um programador, então, que tem que fazer um formulário de login. Ele tem que validar o aspas, comando SQL, a consulta, a query, tal, quantidade de requests. Beleza? Basicamente, essa é a nossa etapa de Python, aí o grupo de estudos também. De 0 a 10, como que foi hoje aí? Curtiram o grupo de estudos de hoje? Foi legal? Deu para aprender, deu para evoluir? 12, muito foda, 100, massa. Deixa eu ver qual que vai ser a hashtag da aula hoje pro Instagram. Vai ser hashtag pobre programador, coitado do dev. Hashtag coitado do dev, pode botar nos stories lá. Hashtag, pode marcar o técnico, IG do TDI. Hashtag coitado do dev. Fechado aí, ó. Coitado do dev lá pros stories. Vou fazer um stories aqui também. Deixa eu fazer uma. Cadê meu telefone? Peraí. Deixa eu fazer um stories aqui. Hashtag. Vou mostrar vocês aqui. Deixa eu só finalizar a gravação também, peraí.